Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Eu estou muito feliz por estarmos juntos mais uma vez, porque eu creio de todo o meu coração que Deus quer te tocar profundamente hoje. Você crê nisso também? Talvez você tenha chegado aqui com o coração cansado, sobrecarregado e até mesmo sem esperança. Mas eu quero te convidar a abrir o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre o presente mais precioso que Deus poderia nos dar, o Espírito Santo. Sim, Deus não apenas nos salvou por meio de Jesus, mas Ele prometeu habitar em nós por meio do Espírito Santo. E esse Espírito não é uma força distante, nem um poder impessoal. Ele é Deus presente em nós. Ele transforma, capacita, consola, direciona e nos aproxima do Pai como nunca antes. Se você deseja experimentar uma vida cristã verdadeiramente viva, cheia de propósito, paz e poder, este é o caminho. Fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui hoje pode mudar radicalmente a sua vida espiritual. Jesus, antes de subir aos céus, fez uma promessa clara: Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. João 14,16. Esse Consolador é o Espírito Santo, e ele não foi prometido apenas aos apóstolos. Ele é para todos aqueles que se arrependem, creem em Jesus e o convidam para viver dentro de si. Você sabia que é possível viver uma vida cristã sem experimentar tudo o que o Espírito Santo tem para oferecer? Muita gente vai à igreja, canta louvores, lê a Bíblia, mas ainda assim vive no automático, sem direção, sem fervor, sem transformação. E sabe por que isso acontece? Porque não aprenderam a andar com o Espírito Santo, exemplos que nos ensinam. Quando olhamos para a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, uma coisa se destaca: eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo. Você já se perguntou como é que pessoas aparentemente comuns conseguem viver com tanta fé, tanta coragem, tanta sabedoria, mesmo em meio às lutas da vida? A resposta está na comunhão com o Espírito Santo. Mesmo Jesus, quando estava na terra, não começou seu ministério antes de ser cheio do Espírito Santo. E os discípulos eram homens simples, mas depois que foram cheios do Espírito, se tornaram ousados, destemidos e cheios de autoridade. Esse mesmo Espírito está disponível para mim e para você hoje. Mas talvez você esteja pensando assim: eu quero tanto isso, mas parece que não consigo. Eu oro, leio a Bíblia, mas continuo me sentindo fraco, sem direção. Deixa eu te contar algo com todo amor. Você não foi chamado para viver no esforço da carne. Deus não quer que você caminhe pela sua própria força. Por isso, Ele te deu o Espírito Santo. Mas para isso, você precisa abrir espaço no seu coração. E quando digo coração, eu estou falando da sua mente. Arrependa-se, entregue suas vontades e peça a Ele para te encher. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não invade mentes ocupadas ou mente que duvida. Ele habita em mentes entregues. E quando você entrega e o Espírito vem, você sentirá paz em seu coração. A angústia do peito some, mesmo que as circunstâncias que te causam sofrimento ainda não tenham mudado. A paz habita em seu coração. O Espírito transforma tudo. Quando o Espírito Santo habita em você, algumas coisas começam a mudar. Você deixa de ser guiado pelas emoções e começa a ser guiado pela voz de Deus. Você ganha forças para vencer o pecado. Sua oração deixa de ser repetição e passa a ser intimidade. A Bíblia começa a ganhar vida. E o mais importante, você começa a se parecer com Jesus. Mas tudo começa com uma escolha. Você quer viver cheio do Espírito Santo ou apenas sobreviver espiritualmente? Lembra de quando Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores? Pois é, o Espírito Santo é quem nos capacita a ser esses adoradores em espírito e em verdade.
Então, se hoje você deseja isso, antes de orarmos, escreva aí nos comentários: Espírito Santo, eu quero que tu habites em mim. Espírito Santo, transforma a minha vida. Essas palavras podem ser o início de uma revolução espiritual na sua história. Vamos orar? Feche seus olhos agora e ore comigo com fé e sinceridade. Abra o seu coração. Convide o Espírito Santo para entrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento tão precioso. Obrigado por ter nos prometido o Espírito Santo, o teu próprio Espírito para habitar em nós. Hoje, Pai, nós queremos te pedir perdão por todos os momentos em que tentamos viver pela nossa força, ignorando a tua presença. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, habita em nós. Transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira de viver. Nos dá poder para vencer o pecado, nos dá direção, nos dá consolo e, principalmente, nos aproxima do Pai. Nós renunciamos agora a tudo o que tem impedido a tua presença em nós. Lava-nos com o sangue de Jesus e enche-nos com a tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo, mora em nós. Dirige a nossa vida. Queremos ser cheios de ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Tem muita gente por aí vivendo sem direção, sem paz, sem transformação. E tudo isso porque ainda não entenderam que o Espírito Santo é o presente mais precioso que Deus nos deu. Não guarde isso só para você. E lembre-se, o Espírito Santo está disponível para todos, inclusive você. Basta abrir o coração. Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo te acompanhe hoje, amanhã e por todos os dias da sua vida. E lembre-se, com o Espírito Santo habitando em você, nenhuma área da sua vida permanece a mesma. Até a próxima, na paz do Senhor.